alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Benê para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje falaremos sobre cilindro. E aí eu já coloquei aqui um exemplo para a gente fazer os cálculos, do que a gente precisa aí no cilindro. Lembrando que um cilindro pode ser representado aí por um copo, desde que a base seja igual ao topo desse copo. Pode ser representado por um cano, redondinho, ok? Uma caneta, esferográfica, ela representa para nós um cilindro e por aí vai. Eu coloquei aqui assim o seguinte exemplo. Calcule a área da base, lateral, total e o volume do cilindro inscrito dentro de um cubo cuja aresta mede 4 centímetros. Então, fiz o desenho aqui para a gente poder entender o que é isso aí. O que nós temos? Nós temos uma caixinha, imagina uma caixinha em um formato cúbico. O que é isso? É quando todos os lados, todas as arestas têm a mesma medida, 4 centímetros aqui no caso. E dentro deste cubo, coube lá dentro um cilindro, exatamente encaixadinho, perfeito ali dentro. E o que acontece? Ele quer saber aí a área da base, a área lateral, total e o volume deste cilindro que está encaixado dentro deste cubo. O que nós podemos tirar das informações apresentadas no exercício? Seguinte, que a altura do nosso cilindro, ela corresponde exatamente à altura do nosso cubo, que no caso aqui, 4 centímetros. Ok? Muito bem. E precisamos também, ou melhor, deixa eu arrumar aqui é o raio, Aqui é o nosso raio, aqui não é a altura. Beleza, a altura, 4 centímetros. Aqui nós temos o raio. O raio é aquela linha, aquele segmento de reta que sai do centro da circunferência e toca a circunferência. Nesse caso aqui, se a gente prolongar, nós teríamos o raio 2 vezes, não é isso? Então nós teríamos o diâmetro dessa circunferência. E note que esse quadradinho aqui é como se fosse a tampa desse cubo. Por isso que está assim, nesse formato, uma vista de cima, para que você possa enxergar aqui como que é o cilindro encaixado lá dentro do cubo. O que acontece? Se eu sei que o lado deste cubo é 4 centímetros, e aqui nós temos R mais R, que são duas medidas iguais, então nós podemos dizer que o R é a metade da aresta, ou seja, ele vale 2 centímetros. Tudo bem? Então nós temos aí o que nós precisamos, o raio e a altura do nosso cilindro. Eu coloquei aqui como uma observação que essa letra grega π, ela vale aproximadamente, o símbolo de aproximadamente é um igual com um tiozinho em cima, 3,14. Tá? Nesse caso aqui a gente não vai nem usar, mas se algum exercício for pedido para você considerar o π valendo 3,14, isso significa que no final, quando você terminar, o seu resultado deve ser multiplicado por 3,14. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos calcular a área da base. A área da base, como a base é uma circunferência, a fórmula é π vezes r ao quadrado. Então vai ficar da seguinte forma. O π vezes o raio. Quem é o nosso raio? É 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. E o que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que no caso dá 4. Portanto, a gente tem que a área da base é igual a 4π e a unidade de área é os centímetros quadrados, Porque aqui estamos trabalhando com centímetros, ok? Então, aqui está a nossa área da base. Beleza. Agora a gente vai para a área lateral. A área lateral, o que nós temos como fórmula? 2π vezes r vezes o h. Essa é a nossa área lateral. É como se você pegasse o cilindro, abrisse ele, desmontasse ele. No caso, ele vai virar um retângulo, ou dependendo do tamanho, um quadrado, ok?
ok? Nesse caso aqui, a gente vai ter essa fórmula para calcular essa área lateral. No caso vai ser 2 vezes o π vezes o raio. O raio é 2, então vezes 2. Vezes o h. O h vale 4, então vezes 4. Montando e resolvendo essa conta, a gente vai ter que a nossa área lateral vai ser igual. Fazer só os números. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, coloca aqui o nosso 16 e o π acompanhando aqui a nossa continha. A área é representada por centímetros quadrados, neste caso, para este exercício. Ok? Então, a área lateral, 16π centímetros quadrados. Muito bem. E agora? Agora ele quer saber a área total. E para calcular a área total de um cilindro, a gente utiliza essa fórmula, 2πr vezes o r mais o h. Tudo bem? Então, montando isso aqui, ó, substituindo os valores que nós temos do raio e da altura, vai ficar 2 vezes o π vezes o raio. O raio vale 2, está aqui em cima. Abre o parênteses, o raio de novo, que é 2, mais o h. O h é a nossa altura, ele vale 4. Perfeito. Agora, o que a gente faz? Vamos primeiro resolver o que está aqui dentro do parênteses. Esses dois números já podemos até multiplicar para facilitar a nossa conta. 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 4π. Vezes o que está lá dentro do parênteses. 2 mais 4, 6. Agora sim, podemos achar a nossa área total, que vai ser 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. Então, o nosso π só acompanha aqui, olha, 24π centímetros quadrados. Ok? E aí a gente tem a nossa área total do cilindro. O que está faltando? Calcular o volume. E o volume é representado aqui por essa fórmula, V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o h. Então vamos lá. Volume vai ser o π vezes o raio. O raio nosso vale 2, então 2 ao quadrado, vezes o h. Quem é o h? É 4, então vezes 4. Resolvendo essas continhas, vai ficar π vezes 2 ao quadrado é 4. E acompanha o outro 4. E agora, para nós terminarmos, vamos ter o nosso volume. 4 vezes 4 dá 16. Acompanha o π. E como agora estamos falando em volume, volume é uma figura tridimensional, né? Uma figura em 3D, então a unidade aqui vai ser em volumes, então é centímetros cúbicos. Portanto, o nosso volume vai ser de 16π centímetros cúbicos. E aí está resolvido, né, as fórmulas e a área da base, total, lateral e volume do nosso cilindro inscrito naquele cubo. Ok? Por hoje é só, um grande abraço e até a nossa próxima aula.